Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. E aí, 7º ano, vamos então dar sequência aos nossos estudos relacionados à força, tá? E vamos entender hoje um pouquinho sobre o conceito de trabalho, tá? Que é bem diferente do significado que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, nós vamos lá para a página 194 do nosso livro. Bom, força a gente já lembra que se relaciona sempre com o movimento. Para exercer algum movimento, para existir movimento é necessário alguma força estar associada a ele. Então, vamos fazer a leitura. Você estudou lá no 6º ano que sempre existia energia associada aos movimentos e que podemos dizer que energia é a capacidade de produzir movimento, né? Força, energia gerando movimento. Também vimos que na produção e ou alteração dos movimentos há a presença de forças. É importante notar, então, que deve haver uma relação entre força e energia. Essa relação existe e recebe o nome de trabalho, tá? Muito importante entender esse conceito, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. É comum no dia a dia a gente utilizar a palavra trabalho para indicar as diversas situações, como atividade profissional, emprego e mesmo as atividades do estudante a serem feitas na escola e em casa. Entretanto, na física, o conceito de trabalho está associado ao deslocamento ou deformação de um corpo por meio da aplicação de força, determinando assim a energia transferida. Então é o seguinte, a gente já sabe que corpo pode ser algum objeto, né? Quando que vai existir o trabalho? Quando esse corpo receber a ação de alguma força. Se eu pego um papel, tá? Uma folha de papel e eu quero amassar essa folha de papel, ela está lisa, normal, tá? Então eu pego esse papel e amasso ele, só que para eu amassar esse papel eu tenho que exercer uma força, né? Vai sair das minhas mãos. Então eu pego esse papel, amasso ele, tornando ele uma bolinha de papel, ou seja, deformou este corpo, este papel. Houve a realização de trabalho, tá? Um outro exemplo, eu tenho uma garrafinha plástica, tá? Vou colocar ela na minha mesa, tá? É um corpo. Na física, essa garrafinha é considerada um corpo, tá? Eu vou aplicar uma força nessa garrafinha, tá? Horizontalmente, tá? Para a direita. Então, apliquei uma força. Este corpo, tá? Saiu do ponto A para o ponto B, saiu do ponto A para o ponto B, através de uma força, tá? Que foi exercida sobre ele. Realização de trabalho. Trabalho pode ser deslocamento ou deformação de um corpo, sempre relacionado com uma força, já que o movimento não existe sem força, tá bom? Então, quando se deseja que um corpo entre em movimento, aplique-se nele uma força adequada. Ao adquirir o movimento, o corpo também obtém também energia cinética relativa ao seu movimento, já que a gente estudou que a energia cinética é o movimento, tá? Essa energia não foi criada, mas sim transmitida ao corpo pela força aplicada. É por isso que na física considera-se que apenas as forças realizam trabalho, e não as pessoas, animais, máquinas ou caminhões. Então, o corpo não, tá? Mas sim a força, tá? Exerceu o trabalho. Porque não houve movimento na garrafinha, ela não saiu do ponto A para ir para um ponto B, tá? Só foi possível graças à força, né, que atuou sobre este objeto, sobre este corpo. Portanto, tá?
significa que houve um trabalho. Então, é sempre relacionado, tá? Voltar aí, força, vai gerar um movimento, e este ato é o que a gente chama de trabalho. Então, conceito importante: trabalho pode ser medido por meio da energia transferida de um corpo ao outro pela força aplicada ao longo do seu deslocamento, tá? Conceito chave, pessoal, podem anotar aí, porque é super importante entender este conceito de trabalho. Então, foi aquilo, né, que a gente falou. Na linguagem informal, a palavra trabalho pode significar qualquer atividade física ou mental. Por exemplo, quando você realiza repetidas contrações musculares com o intuito de empurrar um carro. Mesmo que ele não se movimente, você está realizando uma atividade física, tá? Só que, vamos ver o exemplo aqui: carro, objeto, tá? E força sendo aplicada por ele. Portanto, né, este carro vai sair do ponto A e vai para um ponto B, né, vai andar um pouquinho, vai realizar um trabalho, tá? Só que olha só, no entanto, se o carro não se movimenta, todo o seu esforço físico não atinge o efeito desejado. Nesse caso, a força aplicada no carro não iria realizar o trabalho se o carro não se movimentasse. Portanto, na linguagem científica, o trabalho não pode ser entendido como sinônimo de atividade física ou mental, tá? Então, é sempre deslocamento, é movimento. E nem sempre movimento vai estar relacionado aí também com atividade física, tá? Nem sempre o trabalho vai estar relacionado com atividade física ou mental. Trabalho no âmbito da física, né? No âmbito do conceito que nós estamos trabalhando, tá bom? Muito importante entender isso. O cálculo, pessoal, sem estresse, muito tranquilo, tá? A gente vai precisar da nossa querida e velha matemática, mas são cálculos muito simples. Vamos lá. Para entender como determinado trabalho ou energia transferida por uma força, vamos analisar alguns casos, tá? Vamos ter 3 casos aí. Como que a gente pode fazer o cálculo para identificar o valor de trabalho? Considere uma força de intensidade 100 newtons, tá? O N maiúsculo, né? 100 newtons, aplicado a um corpo inicialmente em repouso, ao longo de 20 metros de direção, em que se dá um movimento sobre uma superfície lisa, tá? Então, olha só, eu tenho força e eu tive aí, um deslocamento, um movimento. Vamos ver aqui. Corpo, a força aplicada sobre ele foi de 100 newtons e esse daqui foi o deslocamento, tá? De 20 metros. Como que eu faço o cálculo para entender o valor do trabalho? Bom, então nós consideramos que a força é igual a 100 newtons, né? Aqui é o ponto A e o ponto B, tá? Ele saiu do ponto A para o ponto B. Temos o deslocamento, que foi 20 metros, né? O corpo deslocou por 20 metros a uma força de 100 newtons. É só multiplicarmos. Então, esse símbolo aqui, tá? É a representação de trabalho. Então, temos trabalho é igual a força vezes o deslocamento. 100 vezes 20, 2.000 joules, que é o J maiúsculo, tá bom? É a unidade para representar aí o trabalho. Viu? É só multiplicação, é muito simples. Segundo caso aí, olha só, o mesmo objeto, tá? Com uma força de 100 newtons, só que ele andou pela metade, ele andou só 10 metros, tá? Um corpo deslocou apenas 10 metros, é a metade do que no primeiro caso. Então, vamos ver. Eu tenho a força de 100 newtons, deslocando a metade lá no primeiro caso. Só 10 metros foi o deslocamento, tá? A distância percorrida. Então, eu pego F, que é força igual a 100 newtons. O deslocamento
é 10 metros, temos trabalho é igual 100, né, a força versus trabalho, a força versus o deslocamento, tá? Desculpa, vamos lá. Recapitulando, temos trabalho é igual força vezes deslocamento, força vezes deslocamento. Temos trabalho, força é 100, deslocamento é 10, nesse segundo caso. 100 vezes 10, 1000. Trabalho, então, é igual a 1000 joules, segundo caso. Muito simples. Vamos lá para o terceiro caso, tá? Vamos lá. O mesmo corpo, tá? No início aí, ponto A, indo para o ponto B, só que a força que está sendo exercida neste corpo é apenas de 50 newtons. É a metade, né? No primeiro exemplo, tínhamos 100 de força e 10 metros de deslocamento. Agora, é a metade da força, tá? Será que vai alterar no valor do trabalho, né? Percebemos que, no primeiro caso, o trabalho foi 2.000 joules. No segundo caso, foi 1.000. Por quê, Renan? Porque a distância, o deslocamento foi menor, tá? Olha só, o primeiro caso, 20 metros, segundo caso, 10 metros. Portanto, o trabalho vai ser menor, a distância é menor, né? E no terceiro caso, eu tenho uma força menor, só com um deslocamento maior. Vamos entender o cálculo, vamos fazer aí. 50 newtons, ponto A, ponto B, e o deslocamento de 20 metros. Então, força 50 newtons, deslocamento 20, trabalho é igual força vezes deslocamento, 50 vezes 20, 1000 joules, tá? Trabalho é igual a 1000 joules, mesmo resultado do segundo caso, tá? Muito simples também. Então, nós temos aí, tá? Um resuminho. Para encontrar trabalho, é só a gente multiplicar a força pelo deslocamento. Então, trabalho é realizado pela força específica, o F é a intensidade da força aplicada, e esse S é o deslocamento que o corpo sofre na direção da força. O N maiúsculo é de Newton, deslocamento é dado em metro, é claro, né? Distância, simples, tá? E o trabalho é com J maiúsculo em joule. Quando se calcula o valor do trabalho realizado por uma força, o deslocamento a ser considerado é o que ocorre na direção da força, ou seja, a força está sendo aplicada pela direita, tá? O deslocamento para a direita. Não tem como este corpo aqui deslocar para cima ou para baixo. Se a força está sendo aplicada para a direita, o deslocamento vai ser aplicado pela direita. Somente ele poderia deslocar para a esquerda aqui se tivesse uma força contrária a ele, né? Tivesse uma força aqui, uma outra seta aqui, ó, de 100 newtons, muito provavelmente ele iria deslocar, esse corpo iria deslocar para a esquerda, tudo bem? E assim como a força, o trabalho também vai possuir uma unidade de medida estabelecida, né, o sistema das unidades aí, né? No caso, o trabalho, a gente define, né, eles definiram como o J maiúsculo. Pessoal, não preocupem, tá? Porque a gente vai fazer outras atividades como essa, tá? Em outras videoaulas. Façam as questões de 4, 5, 6, da página 198. Façam também a síntese, tá? Mas essas 10 questões, tá bom? São questões bem simples aí,
para serem respondidas, vamos fazer a correção na próxima videoaula. Bons estudos, até logo, um grande abraço e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.